Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento. É o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi, quem vos fala. E essa é a nossa aula número 48, não é, do nosso curso de Novo Testamento, áudio 1. Hoje nós vamos estudar a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Aí então, com a ajuda e a graça de Deus, vamos estudar esta carta. Eu quero começar lendo aqui a introdução a essa epístola, que é feita pelo Robert Gundry. Ele diz para a gente o seguinte, que Paulo escreveu a segunda epístola aos Tessalonicenses, estando em Corinto, quando da sua segunda viagem missionária, tá? Então, Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses durante a sua segunda viagem missionária, quando Paulo estava na cidade de Corinto. E acrescenta aqui o Robert, que Paulo escreveu pouco depois de haver escrito a primeira carta aos Tessalonicenses. Então, não há muito tempo, não é, de distância, vamos dizer assim, entre a escrita da primeira carta e a escrita da segunda carta, tá? A segunda carta ela foi escrita pouco depois de Paulo ter escrito a primeira carta aos Tessalonicenses. O que acontece? Por que o que motivou, né, Paulo a escrever essa segunda carta? Durante o intervalo entre as duas epístolas, o fanatismo tinha crescido na igreja de Tessalônica. Tal fanatismo era originado pela crença no retorno imediato do Senhor. Então, veja que na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, né, o apóstolo Paulo já trata da questão da segunda vinda de Cristo, porque os irmãos ali de Tessalônica tinham dúvidas em relação a essa questão, né? Os irmãos ali da igreja de Tessalônica, eles eram muito interessados nessa questão da segunda vinda de Cristo, portanto, eles eram muito interessados nessas questões escatológicas, então, Paulo já tinha tratado sobre isso na primeira epístola, mas, depois de ter escrito a primeira epístola, o Robert Gundry, ele usa até essa palavra aqui, né, o fanatismo, né, então, o fanatismo sobre essa questão, sobre querer informações sobre essa questão, esse fanatismo ele tinha crescido ali na igreja de Tessalônica, né, e esse fanatismo, ele era originado, então, pela crença no retorno imediato do Senhor. Os crentes ali de Tessalônica, eles achavam que Jesus ia voltar imediatamente, que Jesus estava, né, que a vinda de Jesus estava às portas, né, eles achavam isso. Né, vamos lembrar que essa epístola foi escrita há aproximadamente 2000 anos atrás, então, ali naquele momento, eles já estavam ali com um certo fanatismo, né, vamos dizer assim, e com uma crença que o retorno de Jesus, que a segunda vinda de Jesus se daria imediatamente. Então, Paulo, ele escreve esta segunda epístola aos Tessalonicenses com o propósito de aquietar o fanatismo daqueles crentes, né? Com o propósito de aquietar aqueles crentes quanto a essa questão, e com o propósito de corrigir as ideias escatológicas erradas ali dos crentes de Tessalônica, ok? Então, essa é uma introdução que a gente precisava fazer. Vamos já, queridos, para o texto bíblico. Eu quero ir lendo aqui com vocês os versículos e quero ir tentando, então, fazer alguns comentários, né, sobre os versículos aqui da epístola. Então, bom, no capítulo 1, nos dois primeiros versículos, nós temos, como é característico nas cartas do apóstolo Paulo, nós temos o prefácio e a saudação, não é? E nos versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo, então, ele dá graças, né? Ele faz elogios à igreja ali de Tessalônica. No entanto, como o Gundry fala aqui,
os elogios, eles são bem mais breves do que na primeira epístola, né? Na primeira epístola, Paulo gasta mais tempo elogiando ali a igreja de Tessalônica. Aqui, na segunda epístola, os elogios são mais breves, mas ainda assim, Paulo os elogia aqui, por exemplo, no verso 3 do capítulo 1, o apóstolo Paulo diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Bom, então aqui nós temos vários aspectos interessantes, né? Paulo, ele está agradecendo a Deus, né? Ele destaca aqui a fé dos Tessalonicenses, que segundo Paulo aqui então estava crescendo sobremaneira. Então Paulo dá graças a Deus por isso, também dá graças a Deus pelo amor mútuo que os irmãos tinham ali na igreja de Tessalônica, né? O amor de uns para com os outros, né? E Paulo diz que tanto isso era verdade que ele se gloriava, ele se alegrava, né, disto, até fazendo menção disto em outras igrejas, né? Ele fazia menção em outras igrejas da fé e do amor que havia ali entre os irmãos de Tessalônica, né? Também no versículo 4, ele destaca a constância e mais uma vez a fé, né? Então a constância e a fé dos tessalonicenses em meio às perseguições e tribulações que eles passavam. Então, os tessalonicenses, eles estavam passando por perseguições, por tribulações, no entanto, ainda assim, a fé deles estava crescendo, eles estavam mantendo amor e constância. E é isso que o apóstolo Paulo, então, aqui destaca no início desse capítulo 1, né, nas suas ações de graça. Bom, aí, na sequência, gente, o apóstolo Paulo já vai passar a tratar com a questão da segunda vinda de Jesus, né? Paulo já vai fazer algumas considerações aqui. E o apóstolo Paulo fala no versículo 6 que é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Então veja, o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui, não é, que até que no versículo 7 diz, né, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então, Paulo está dizendo que quando o Senhor Jesus se manifestar do céu, né, ou seja, quando da segunda vinda do Senhor Jesus, o que é que vai acontecer? Ele está dizendo aqui no verso 6, Deus vai dar em paga tribulação aos que vos atribulam. Então, Paulo está dizendo que quando Jesus voltar, aqueles que estavam causando tribulações para os tessalonicenses, eles é que iriam receber tribulação como pagamento pelo fato de estarem atribulando os tessalonicenses, né? E, em contraste, os tessalonicenses, os crentes ali de Tessalônica, que estavam sendo atribulados, quando da volta de Jesus, eles iriam receber alívio, né, juntamente conosco, até Paulo se inclui aqui. Então, queridos, a grande verdade, eu acho que a gente pode até tirar uma aplicação para nós aqui, é que enquanto Jesus não voltar, nós não vamos ter muito alívio, né? Nós não vamos ter muito alívio, não, né? Aliás, os dias estão se tornando cada vez piores, né? Cada vez mais difíceis, não é? Maus, difíceis. Então, assim, eu não quero ser assim um profeta do caos aqui, né? Mas o fato é que a gente olhando, né, gente, para a realidade que nos cerca, e olhando até para a própria Bíblia mesmo, principalmente,
nós vemos que as tribulações, elas não vão diminuir, né? Elas vão aumentar, né? Então, enquanto Jesus não voltar, nós não teremos muito alívio, não. Agora, o que Paulo está falando aqui, né, o que a palavra de Deus, através dos escritos de Paulo, nos diz aqui, é que nós vamos ter alívio quando Jesus voltar. Aí sim, quando Jesus voltar, nós teremos alívio, né? E aqueles que nos atribulam vão receber, né, como paga, tribulação também, tá? Então, aqueles que nos atribulam vão ser atribulados quando da vinda de Cristo. Ao passo que nós que temos sido atribulados vamos receber alívio, né? Mas aqui, veja, o apóstolo Paulo, ele começa a descrever a vinda de Cristo com alguns detalhes, né? No versículo 7 ele fala: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então ele fala que na segunda vinda de Cristo, Cristo haverá de se manifestar com os anjos do seu poder, versículo 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, Paulo está dizendo que Jesus vai se manifestar com os anjos do seu poder em chama de fogo. E Paulo está dizendo que quando Jesus vier segunda vez, ele vai tomar vingança, né? Contra quem? Contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos que o evangelho tem sido pregado, né, irmãos? Mas muita gente, a maioria das pessoas, elas se rejeitam, né? Elas rejeitam a obediência ao evangelho. Elas não obedecem ao evangelho, elas rejeitam obedecer ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Então a palavra está dizendo que na segunda vinda de Cristo, Jesus vai tomar vingança contra esses que não obedecem ao evangelho, né? E no versículo 9 ainda acrescenta que estes que não conhecem a Deus e que não se dispõem a obedecer o evangelho de Jesus Cristo, estes, diz aqui verso 9, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, olha que versículo forte, né? Que texto assim bem enfático. Está dizendo aqui que sofrerão penalidade de eterna destruição. Imagina que coisa triste uma pessoa receber uma penalidade de eterna destruição, né? E eterna destruição aqui não quer dizer cessar de existir, deixar de existir, mas quer dizer, né, existir por toda a eternidade, mas longe da presença de Deus, né, distante da presença de Deus. Isso é uma eterna destruição, não é? Tanto que o texto diz aqui ainda, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, aqueles que não conhecem a Deus, né, deliberadamente, que não têm tido o desejo de conhecer a Deus, que não têm tido o desejo de obedecer ao evangelho do nosso Senhor, muito pelo contrário, né, a gente vive tempos em que as pessoas, elas afrontam deliberadamente a Deus, elas afrontam deliberadamente os valores de Deus, os princípios da palavra, fazem questão de afrontar mesmo Jesus, de afrontar a Deus. Então, essas pessoas que não conheceram a Deus, que não obedeceram ou não obedecem ao Evangelho, diz o texto aqui que elas sofrerão eterna destruição, uma penalidade de eterna destruição e serão banidos, né, eternamente da face do Senhor e da glória do seu poder, né? Isso tudo quando vier, né, quando Jesus vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, né? Então, o versículo 10 faz esse complemento aqui que eu acabei de ler para vocês nesse instante aqui.
Aula 48, áudio 2. Bom, irmãos, nós vamos agora então para o capítulo 2, aqui de 2 Tessalonicenses. Esse capítulo 2, ele é um capítulo interessantíssimo, é um capítulo, assim, de cunho eminentemente escatológico, né? O capítulo 2, praticamente todo o capítulo 2 é um capítulo que fala mesmo de escatologia, né? Que é a doutrina das últimas coisas. E aqui o apóstolo Paulo, então, ele começa dizendo o seguinte ali para os irmãos da igreja de Tessalônica. Ele diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, olha, vamos por partes aqui, né? Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui a respeito da vinda do Senhor Jesus e da nossa reunião com ele. Então, ele diz, no que diz respeito a esse assunto, né, ao assunto da vinda do Senhor e a nossa reunião com ele, diz Paulo, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, ou seja, a que não se deixem abalar, nem alarmar, né, com facilidade, e que vocês nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Né? Então, parece aqui, quando a gente lê o texto, que alguns ali na igreja de Tessalônica achavam que o dia do Senhor já tinha chegado, já tinha acontecido, enfim, não é? Mas Paulo está dizendo aqui que esse dia ainda não tinha chegado, que o dia do Senhor ainda não tinha chegado, né? E que, portanto, eles não deveriam se deixar abalar, nem se alarmar com facilidade, nem ficar perturbados. Inclusive, ele diz aqui, quer por epístola, como se procedesse de nós. Por quê? Aparentemente, alguém ali tinha até forjado uma epístola, né? O Robert Gundry até faz isso, fala sobre isso aqui, né? Que aparentemente alguma epístola havia sido forjada como se o apóstolo Paulo tivesse escrito essa epístola. Então ele está dizendo aqui que os crentes ali não deveriam ficar abalados, nem alarmados, nem perturbados, como se ele, Paulo, tivesse escrito alguma epístola dizendo que o dia do Senhor já tinha chegado. Né? Ou seja, Paulo está dizendo aqui, eu não escrevi nada, eu não disse nada, eu não escrevi nada dizendo que o dia do Senhor já chegou, porque o dia do Senhor ainda não chegou. Né? É basicamente isso que ele está dizendo aqui. E aí depois, no versículo 3, ele vai deixar isso até mais claro, porque ele diz assim, olha, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, veja o que Paulo está dizendo aqui no verso 3. Ele está dizendo aqui, ninguém de nenhum modo vos engane, não é? Não se deixem enganar, porque isto não acontecerá, ou seja, a segunda vinda do Senhor não acontecerá, o dia do Senhor não chegará, sem que primeiro aconteçam duas coisas. Então, Paulo fala que precisa primeiro acontecer duas coisas para que então chegue o dia do Senhor, né? Para que então se dê a segunda vinda de Cristo. Que duas coisas são essas? Então ele diz aqui, olha, ninguém vos engane, porque isto, ou seja, o dia do Senhor, a segunda vinda do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, né? Então, a primeira coisa que Paulo coloca aqui como necessária para acontecer antes que Jesus venha é a apostasia, e a segunda coisa é
seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que a gente entende então aqui ser uma referência ao anticristo, né? Aquela figura que há de aparecer nos últimos dias, identificada na Bíblia como o anticristo. Então veja, vamos aqui por partes, né? Então Paulo ele diz que o dia do Senhor não vai chegar sem que primeiro venha a apostasia. Né? Aqui, gente, eu estou com a Bíblia de Estudo de Almeida, diz aqui, né, que essa palavra traduzida aqui por apostasia, né, ela também poderia ser traduzida por rebelião, tá? Então a palavra que foi usada pelo apóstolo Paulo a escrever a epístola, né? Paulo escreveu essa epístola em grego, então a palavra que ele usou na língua grega, ela tanto pode ser traduzida por apostasia, como está aqui nessa tradução que eu estou usando, como poderia também ser traduzida por rebelião, tá? Então Paulo está dizendo aqui, olha, o dia do Senhor não vai chegar sem que primeiro venha a apostasia, ou sem que primeiro venha a rebelião, tá? Então essa palavra aqui, ela se aplicava à negação da fé em Deus, tá? Essa palavra aqui, apostasia ou rebelião, ela quer dizer negação da fé em Deus. Então, Cristo não virá sem que primeiro ocorra a apostasia, sem que primeiro ocorra a rebelião, sem que primeiro as pessoas neguem a fé em Deus, né? No entanto, eu penso que a gente pode dizer que isso, de certa forma, já está acontecendo, né, irmãos? Então, esse sinal aqui, vamos dizer assim, para que para que Jesus venha, né? Para que Jesus venha, esse sinal aqui, não é? São dois sinais antes da vinda de Cristo, que Paulo dá aqui em 2 Tessalonicenses, que é a apostasia e a aparição do anticristo, né? Então, a apostasia, de uma certa forma, ela já está acontecendo, né, gente? Porque nós nunca vivemos um tempo na história humana em que as pessoas estejam negando a fé em Deus, como hoje, né? Por quê? Claro, existe muita gente buscando a Deus, isso é verdade também, né? Mas nunca houve uma articulação, como a gente vê nos dias de hoje, em que as pessoas, né, essas pessoas que estão se articulando, elas realmente vão contra Deus, vão contra a palavra de Deus, vão contra os princípios e os valores estabelecidos na palavra de Deus, né? A gente tem aí, hoje, a gente está vivendo um tempo, gente, em que deliberadamente você vê aí, né, aqui no Brasil está acontecendo isso, mas não é só no Brasil, mas a gente está vendo no Brasil acontecer muito isso, de artistas, né, irem para o palco e começarem a falar impropérios a respeito de Jesus, começarem a profanar, a blasfemar mesmo do nome de Jesus assim abertamente, não é? Nós vemos assim que existe uma agenda anticristã, não é? Essa agenda anticristã ela tem sido incorporada pelos movimentos políticos de esquerda, não só no Brasil, como em todo o mundo, né? Então existe uma agenda anticristã que é o quê? Engloba assuntos como, por exemplo, essa questão da ideologia de gênero, não é? Como a descriminalização do aborto, até mesmo a descriminalização das drogas, enfim, você tem uma agenda anticristã, né? Existe, gente, claramente uma articulação, né, de grupos, e geralmente esses grupos estão associados com a chamada esquerda política, né? Existe uma articulação para destruir os valores bíblicos, os valores cristãos, existe uma articulação para destruir, tá? Os valores judaico-cristãos, tá? Quando você estuda um pouquinho da história mundial, você vai ver que a sociedade ocidental, da qual a gente faz parte, né? A sociedade ocidental, basicamente, ali a Europa e a América do Sul, América Central, América do Norte, né? Enfim,
os países, os povos que foram influenciados pela cultura europeia, a gente sabe que os europeus colonizaram boa parte do mundo, né? E ao colonizarem, eles levaram, né, também o evangelho, né? O evangelho, o cristianismo, vamos dizer assim, né? Talvez não o evangelho propriamente dito, né? Mas o cristianismo foi levado para os povos que foram colonizados pelos europeus, né? Tanto nas Américas, como ali na Austrália, como em alguns países da África, né? O cristianismo foi levado pelos europeus para todos os países que eles colonizaram. E com o cristianismo, o que é que foi levado? Os valores judaico-cristãos, né? Ou seja, os valores dos judeus e dos cristãos. O Antigo Testamento é a história dos judeus, o Novo Testamento é o estabelecimento do cristianismo. Portanto, a sociedade ocidental ela foi construída em cima de valores judaico-cristãos, né, dos judeus e dos cristãos. E existe uma articulação mundial hoje, não é só aqui no Brasil, mas uma articulação mundial, no sentido de destruir os valores judaico-cristãos da sociedade cristã ocidental. Né? Isso é claríssimo. Então, principalmente essa questão, né, da ideologia de gênero, essa agenda, não é, em que se quer impor, né, a força que você tem que aceitar certas práticas antibíblicas, senão você é homofóbico, você é intolerante, você é misógino, você é machista, você... E aí vai, né? As designações vão surgindo. Então, existe uma agenda mundial, existe uma mobilização internacional no sentido de impor essa agenda anticristã, não é? E de destruir as bases, os alicerces da sociedade ocidental que está alicerçada nos valores judaico-cristãos. Isso existe. Né? Então, talvez já seja aí o que a gente está vendo acontecer, talvez já seja essa apostasia, essa rebelião que o apóstolo Paulo diz aqui, que precederia a segunda vinda de Cristo. E eu penso que a gente não pode marcar a data da segunda vinda de Cristo, mas eu penso que a segunda vinda de Cristo está próxima de acontecer, não é? Eu não estou, como vou repetir, não estou dizendo data aqui, mas nós estamos muito mais próximos da segunda vinda de Cristo do que qualquer outra geração, não é? Então, a vinda de Cristo está próxima de acontecer. E me parece que a primeira dos dois sinais que Paulo diz aqui que antecederiam a segunda vinda de Cristo, tá aí, né? Tá surgindo, que é a questão da apostasia, que é a questão da rebelião, que é a questão da negação da fé em Deus. E como essa agenda, né, que eu estou falando aqui para vocês, essa agenda da esquerda mundial, que inclui ideologia de gênero, que inclui descriminalização do aborto, que inclui tantas pautas. Se essa agenda é uma agenda anticristã, e ela é uma agenda anticristã, eu entendo que é a agenda que será levada a cabo por quem? Pelo anticristo, né? Eu entendo que essa agenda anticristã que está se tentando impor a força na sociedade atual, né? Não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, em outros lugares, essa agenda anticristã que está se tentando impor na sociedade atual, ela, ao meu entender, muito provavelmente, é a agenda que o anticristo vai assumir quando ele surgir, quando ele aparecer. Porque se essa agenda é uma agenda anticristã, ela vai ser incorporada por quem? Pelo anticristo. Porque o anticristo, obviamente, ele não vai defender uma agenda cristã, porque ele é anticristo. Então, ele não vai defender uma agenda com valores e com princípios cristãos. Né? O anticristo vai incorporar, vai encampar uma agenda totalmente anticristã, como a que a gente está vendo
aí surgir, né, nesses dias, nos dias que nós estamos vivendo. Então, é algo para a gente ficar atento, é algo para a gente ficar bastante alerta. Aula 48, áudio 3. Muito bem, vamos seguir aqui então. Então, queridos, eu vou voltar aqui para o versículo 3 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, em que Paulo diz ali para os cristãos ali de Tessalônica, ele diz, olha, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, ou seja, o dia do Senhor, né, a segunda vinda de Cristo, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, sobre o que eu acabei de dizer para vocês, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, o dia do Senhor não ocorrerá sem que primeiro venha a apostasia, né, a rebelião, conforme eu acabei de falar no último áudio, e, né, sem que primeiro seja também revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, aqui é uma referência ao anticristo. Então, aqui o apóstolo Paulo fala do anticristo como o homem da iniquidade, como o filho da perdição, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Então veja, gente, eu tenho até um comentário aqui do Robert Gundry, né? Onde ele fala claramente sobre o anticristo aqui, né? Então ele comenta, ele diz aqui, ó, a expressão o homem da iniquidade, aqui no versículo 3 do capítulo 2, essa expressão, o homem da iniquidade, alude ao anticristo. Quem será o anticristo? Diz aqui Robert Gundry. Um líder mundial que se caracterizará pela iniquidade e pela perseguição nos dias finais da nossa era. Então, nós entendemos, né, isso aqui é escatologia, que vai surgir um líder mundial, esse líder mundial ele vai se caracterizar pela iniquidade, né, e pela perseguição, e essa personagem maligna haverá de exigir adoração à sua própria pessoa, ostentando-se no templo de Deus. Em outras palavras, diz aqui Gundry, ele procurará obrigar o povo judeu a adorar a sua imagem, a qual ele mandará erigir no templo reconstruído de Jerusalém. Então, segundo Robert Gundry aqui, né, o anticristo, ele vai mandar erigir no templo de Jerusalém, que haverá de ser reconstruído, ele vai mandar erigir ali uma imagem sua e obrigar o povo judeu a adorar essa imagem, né? E, enfim, ele vai exigir adoração à sua própria pessoa, ostentando-se ali no templo de Deus. Aqui o Robert Gundry, ele até diz aqui, né, para se comparar esse texto aqui com Marcos 13, 14, com Mateus 24, 15, com Apocalipse 13, a gente poderia acrescentar aqui os textos lá do profeta Daniel, que também falam a respeito desse assunto, não é? Então, meus queridos, veja, aqui o apóstolo Paulo tá falando que o dia do Senhor não vem sem que primeiro aconteçam duas coisas. Primeiro, venha a apostasia, e segundo, seja revelado o homem da iniquidade, né? O filho da perdição. Veja aqui, ele diz, quanto ao anticristo, que ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto. Essa expressão também é bem interessante, porque nós não sabemos quem é o anticristo, né? O anticristo ainda não foi revelado, né? Nós não sabemos se o anticristo já está entre nós, né? Se é algum líder mundial
que vai surgir aí nos próximos anos, nas próximas décadas, não sabemos se essa pessoa já nasceu ou se vai nascer ainda um pouco mais adiante, mas o fato é que diz aqui que o anticristo ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: nós não sabemos ainda quem é o anticristo ou se ele já está entre nós. Mas uma coisa é certa: o espírito do anticristo já está atuando, né? O apóstolo João, escrevendo lá na primeira epístola, ele fala sobre o espírito do anticristo, né? E a gente percebe que o espírito do anticristo já está atuando, porque você tem já um movimento, como eu estava falando há pouco, no áudio anterior, a gente já tem um movimento que se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. A gente tem visto aí essa mesma, né, esse mesmo grupo, né, infelizmente associado aí à esquerda, não é? A gente tem visto esses grupos fazerem manifestações desrespeitando os símbolos religiosos do cristianismo, né? Então, não é incomum você ver, às vezes até exposições supostamente culturais, artísticas, ou manifestações públicas, onde símbolos do cristianismo, como a cruz, né, símbolos do catolicismo, enfim, estão sendo profanados, assim, abertamente, estão sendo ridicularizados. Então, você vê aqui que diz que o anticristo ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Então, a gente tem visto os objetos de culto, aquilo que simboliza o cristianismo, sendo profanado abertamente, né? A gente chega ao ponto, né, gente, eu vou falar aqui até desagradável, mas é fato, é coisa que tem acontecido, você chega a ter manifestações onde pessoas pegam a cruz, que é um símbolo do cristianismo, e fazem menção né, introduzir no ânus, né? Então, assim, são coisas absurdas, né? As pessoas, elas perderam completamente o respeito pelos objetos de culto, por aquilo que simboliza o cristianismo, né? Às vezes coisas com as quais nós evangélicos nem compactuamos, né? Mas que de alguma maneira representam o cristianismo, representam o catolicismo, e as pessoas fazem questão, né? Essas pessoas que querem destruir os valores judaico-cristãos, essas pessoas fazem questão de profanar esses objetos, né, de ridicularizar esses objetos. Então, como eu estou dizendo, não sei se você está conseguindo captar, né, ainda que o anticristo ainda não tenha sido revelado, ainda que ele não esteja, a pessoa do anticristo não esteja entre nós, mas o espírito do anticristo já está presente, né, me parece que está claro que o espírito do anticristo já está presente na nossa geração, né. Bom, e aí depois o apóstolo Paulo ele vai falar aqui no versículo 6 do capítulo 2 o seguinte, ele diz assim: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então o apóstolo Paulo ele está dizendo que existe algo que está detendo a revelação do anticristo, né? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, né? Então veja, o Robert Gundry, ele até diz aqui, né, que o apóstolo Paulo, em algum momento que ele tinha estado ali com os Tessalonicenses, ele deve ter dito o que é que estava detendo a revelação do anticristo, porque ele não esclarece aqui, né? Ele escreve como se os Tessalonicenses já soubessem do que ele estava falando, né? Então ele diz aqui, olha, e agora sabeis, vocês Tessalonicenses, sabeis o que é, né? E agora sabeis o que o detém, o que é que está detendo o anticristo, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, né? E aí então levanta-se a pergunta, o que é, né? Ou quem é que estaria impedindo o anticristo de manifestar-se até que chegue o tempo certo?
Então, o Robert Gundry, ele coloca aqui duas sugestões mais prováveis, né? Então, a primeira sugestão mais provável, que estava detendo o aparecimento do anticristo, ou que está detendo o aparecimento do anticristo, seria, a primeira sugestão seria a instituição do governo humano, né? Então, o fato de haverem governos humanos, né? Personificada essa instituição em governantes, né? Como, enfim, como imperadores romanos e outros, né? No caso da época aqui em que Paulo escreveu essa epístola, não é? Bom, então ele coloca aqui essa primeira sugestão, né? Ou seja, a instituição do governo humano como sendo aquilo que estava detendo a aparição, a revelação do anticristo. E a segunda sugestão que Robert Gundry faz, e que geralmente é a mais aceita, não é? É que o que estava detendo e o que está detendo ainda, né, a aparição do anticristo, é a atuação do Espírito Santo no mundo, no tempo presente, o que termina impedindo o surgimento do anticristo. Então, quando o Espírito Santo, né, for retirado, vamos dizer assim, então estará aberto o caminho para a aparição, para a revelação desse homem da iniquidade, né, desse filho da perdição, que é o anticristo, tá? Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Aí no versículo 7 do capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. Então veja, gente, mais uma vez, né, fica bem claro aqui, né, no versículo 7, o apóstolo Paulo fala que o mistério da iniquidade já opera. Ainda que exista algo que está restringindo, que está detendo a aparição do anticristo, o mistério da iniquidade já está em operação. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, quando aquilo ou aquele que está, né, detendo a aparição do anticristo for afastado, então, diz o texto no versículo 8, será de fato revelado o iníquo. Né? Então, aqui no verso 8, Paulo também chama o anticristo de iníquo, né? Então ele dá várias designações aqui para o anticristo. Ele fala do anticristo como homem da iniquidade, como filho da perdição, como aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, contra tudo que é objeto de culto, não é? Ele fala aqui do anticristo como o iníquo, não é? Mas ele também diz aqui, no versículo 8, então, ele diz assim que, ele diz aqui no verso 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Né? Então, ainda que o anticristo vai aparecer, ainda que ele vai ter uma liderança mundial, o que Paulo está dizendo aqui é que quando Jesus voltar, quando da sua segunda vinda, Jesus, né, tá aqui, o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Né? Então, modo de dizer, o anticristo não é páreo para Cristo. Né? Quando ele for revelado, o Senhor Jesus, está aqui o texto, vou reler aqui, 2:8. O Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Basta um sopro da boca de Jesus para que o anticristo seja destruído pela manifestação da vinda do Senhor Jesus. Né? Então, queridos, veja como esse capítulo 2 aqui, ele é um capítulo muito importante, né? Quando você for estudar escatologia, né? Você tem que unir todos esses textos, né? Você precisa unir os textos lá do profeta Daniel, você precisa
também considerar o sermão escatológico que Jesus pregou, você tem que pegar esses textos aqui de 1º e 2º Tessalonicenses, os textos de Apocalipse, né, unir tudo isso e então fazer uma doutrina escatológica. Aula 48, áudio 4. Muito bem. Gente, aqui ainda no capítulo 2, o apóstolo Paulo ainda vai falar mais alguns aspectos, né, relativos ao anticristo. Olha, no versículo 9, ele diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Então, veja que ele diz aqui que o aparecimento do anticristo, o aparecimento do iníquo, é segundo a eficácia de Satanás, né? Então, quem vai estar, vamos dizer assim, inspirando, né, apoiando o anticristo, dando suporte para o anticristo, é o próprio Satanás. Porque o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, né? É sempre uma tentativa de uma falsa imitação de Cristo, né? Ele, como anticristo, vai tentar uma falsa imitação de Cristo. Então, segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios, mas da mentira, né? Claro que os sinais, os prodígios, as maravilhas que foram feitas pelo Senhor Jesus e pelos seus apóstolos foram segundo a verdade. O anticristo, ele vai aparecer segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E o verso 10 diz, e com todo engano de injustiça. Né? Então fala aqui que ele vai aparecer com engano, né? Com engano de injustiça. Agora, tudo isso aos que perecem, né? Tudo isso será manifesto, né? E será abraçado, vamos dizer assim, aos que perecem. Por quê? O versículo 10 diz, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, né? Então, veja que as pessoas fazem as suas escolhas, né? As pessoas serão enganadas, né, pelo anticristo, né? Os que perecem serão enganados pelo anticristo. Por que que eles serão enganados? O texto deixa claro aqui. Porque eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos, né? O amor da verdade, né, o amor de Cristo revelado no Evangelho para que as pessoas sejam salvas, está aí, está sendo pregado, está sendo falado, está à disposição das pessoas. Mas as pessoas não querem acolher. Por isso serão enganadas pelo anticristo. É isso que o texto está dizendo aqui para nós, né? Versículo 11, ele ainda diz, é por este motivo, né, ou seja, pelo fato de as pessoas não terem acolhido o amor da verdade para serem salvos, é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Né? Então, pelo fato das pessoas não terem acolhido a mensagem do Evangelho, é por esse motivo que Deus vai lhes mandar a operação do erro, né, através da ação do anticristo, para que as pessoas deem crédito à mentira, para que elas sejam julgadas. Não é? Todos os que não deram créditos ou que não deram crédito à verdade vão ser julgados. Não é? Por quê? Porque ao invés de darem crédito à verdade, o que eles desejaram? O que eles escolheram? Eles deleitaram-se com a injustiça. Então, é isso que nós vemos, né, queridos? Está muito claro. As pessoas estão se deleitando com a injustiça, as pessoas não dão crédito à verdade, né? Elas, por isso, vão ser vítimas da operação do erro, né? Para darem crédito à mentira, como diz aqui o apóstolo Paulo.
Bom, gente, depois no capítulo 2, do versículo 13 ao 16, o apóstolo Paulo traz novas ações de graças e exortações ali para os crentes de Tessalônica, né? No capítulo 3 também, do versículo 1 até o versículo 5, ele pede as orações, Paulo pede as orações dos tessalonicenses, né? E aí depois, aqui, do versículo 6 em diante, ele faz mais algumas exortações, né? Exortações em relação a várias questões, né? Mas eu vou destacar aqui, veja que interessante, versículo 6, capítulo 3, versículo 6, Paulo diz assim: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Então, Paulo fala de pessoas que estavam andando desordenadamente, tá? E Paulo diz aqui que os irmãos ali de Tessalônica deveriam se apartar daqueles que estavam andando de forma desordenada. Versículo 7. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Né? Então, Paulo ele está dizendo aqui para os crentes de Tessalônica imitarem a ele, apóstolo Paulo, porque ele nunca havia vivido de forma desordenada entre eles. Né? Então, eles deveriam se apartar daqueles que estavam vivendo de forma desordenada. E Paulo chega a dizer aqui no versículo, veja, no final do versículo 7, ele diz: Nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para imitar. Então, o próprio apóstolo Paulo aqui, ele dá o exemplo dele, né, de que ele não tinha comido pão à custa de outras pessoas, mas que ele mesmo, ele, Paulo, ele tinha trabalhado, né? Veja, Paulo, ele exercia o ministério, mas muitas vezes ele trabalhava com as próprias mãos para financiar o ministério dele. Então ele diz aqui que em labor e fadiga, de noite e de dia, ele trabalhou para não ser pesado a ninguém, não é? E ele diz aqui, não que ele não tivesse esse direito, porque ele mesmo diz que aquele que trabalha, não é, que se afadiga no ensino da palavra, ele tem o direito de ser mantido pela igreja. Mas Paulo abriu mão desse direito para oferecer um exemplo, né, para que os tessalonicenses imitassem, né? Ou seja, para que os tessalonicenses não vivessem uma vida desordenada. E aí ele vai ao ponto aqui no versículo 10 de dizer assim, olha, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, havia ali na igreja de Tessalônica alguns irmãos, algumas pessoas que não queriam trabalhar, né? E que terminavam vivendo às custas dos outros, né? Então, Paulo está dizendo aqui, olha, observem esses que estão vivendo desordenadamente. E aí Paulo, dá o exemplo dele, de que ele trabalhava para se sustentar. Ele até tinha o direito de viver, né, ali da contribuição dos irmãos, mas ele abria mão disso para dar o exemplo, para que ninguém tivesse a desculpa de ficar sem trabalhar, né? Pudesse olhar para o próprio exemplo do apóstolo Paulo. E ele chega aqui ao ponto de dizer: se alguém não quer trabalhar, também não coma, né? Isso aqui, gente, acontecia provavelmente, né, uma hipótese, é que o que estava acontecendo, né?
como ali algumas pessoas na igreja de Tessalônica achavam que a vinda de Jesus ia ser imediata, então eles não estavam nem trabalhando mais, né? Eles estavam largando o seu trabalho secular. Então Paulo aqui, ele tanto explica, perdão, gente, Paulo aqui, ele tanto explica que a segunda vinda não seria imediata, como ele exorta ali os cristãos a retornarem às suas ocupações, aos seus negócios, né? Porque esperar a volta de Cristo não envolve cessar a vida diária normal. Essa última frase eu li aqui do Robert Gundry, né? Olha, esperar a volta de Cristo não envolve cessar a vida diária normal. Você tem que viver a sua vida diária normal, trabalhar, fazer as suas coisas, né? E estar preparado para a segunda vinda de Cristo. Quando ela ocorrer, ocorreu. Você vai, então, participar da vida eterna com Cristo. Mas enquanto a segunda vinda de Cristo não ocorre, né, a pessoa não tem que cessar a sua vida diária normal. Então, me parece aqui, né, que Paulo, por isso ele está dizendo aqui, olha, se alguém não quer trabalhar, também não coma, né? E aí no verso 11 ele diz, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia, né? Então ele disse que ele tinha informação de que ali em Tessalônica existiam pessoas que não estavam trabalhando, que estavam andando desordenadamente. E como tinham muito tempo ocioso, terminavam se intrometendo na vida alheia, né? Então, gente, aqui Paulo exalta, né, a questão do trabalho, né? As pessoas não devem viver sem trabalhar, né? Infelizmente, a gente tem muitas pessoas que querem viver encostado nos outros, né? Às vezes encostado até no Estado, né? Até esperando que o Estado, que o governo faça tudo, dê tudo, né? E eu penso que isso não é compatível com o cristianismo. O próprio apóstolo Paulo está dizendo aqui, quem não trabalha não coma, né? E ele está aqui exortando ali a igreja de Tessalônica a que as pessoas trabalhassem, né? Bom, ele diz aqui, a essas pessoas que estavam vivendo desordenadamente, não trabalhando, se intrometendo na vida dos outros, diz Paulo, verso 12, a essas pessoas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão, né? E ele diz aqui ainda no versículo 14, olha, caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão, né? Então, ele está dizendo aqui, ó, se alguém não obedecer às instruções que ele estava mandando por essa carta, que os crentes de Tessalônica tinham que notar, né, essa pessoa, esse desobediente, não deveriam se associar com esse desobediente para que ele ficasse envergonhado. No entanto, não deveriam tratar esse desobediente como inimigo, mas deveriam adverti-lo como um irmão em Cristo, né? Bom, e aí então ele chega aqui ao final, versículo 17, gente, Paulo diz assim, olha, a saudação é de próprio punho, 2 pontos, Paulo. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. Esse texto aqui também é interessante, né? O Robert Gundry, ele até diz aqui, né? Essa ênfase que Paulo dá aqui no final sobre a escrita com o seu próprio punho, subentende que alguma carta já havia sido forjada, né? Havia sido falsificada em nome de Paulo, né, para respaldar aquela posição fanática de algumas pessoas a respeito da segunda vinda de Cristo. Então, Paulo faz questão, né, de provavelmente, talvez,
uma outra pessoa, um amanuense, né, como era chamado, tinha escrito a carta para Paulo, Paulo foi ditando, a pessoa foi escrevendo, mas na hora de fazer a saudação, Paulo escreve aqui, a saudação é de próprio punho. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino, né? Para que eles não tivessem dúvida de que essa carta que eles estavam recebendo era de fato do apóstolo Paulo, não era nenhuma carta forjada, nenhuma carta falsificada por pessoas mal intencionadas. Amém, meus queridos? Até a próxima aula, com a permissão de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.